Olá, veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Frente Parlamentar se reúne para discutir estratégias de fiscalização das barragens no Maranhão. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia realiza a primeira reunião vespertina e aprecia 31 proposições. No quadro Sala de Entrevista, a convidada é a senadora Elisiane Gama. Você vai ver ainda, parlamentares participam da solenidade de entrega de certificado financeiro aos clubes que disputam o Campeonato Maranhense de Futebol 2019. E mais, deu empate ontem no clássico Maremoto no Castelão. É agora, no portal da Assembleia. Uma reunião composta por membros da Frente Parlamentar e representantes de órgãos como Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CREA e Corpo de Bombeiros discutiu estratégias de fiscalização das barragens e comportas no Maranhão. A coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Thaisa Ortegal, deve elaborar um relatório sobre a situação dos locais que serão visitados. Esta foi a primeira reunião técnica da Frente Parlamentar para a Fiscalização das Barragens e Comportas do Maranhão, criada no mês passado pela Assembleia Legislativa e que tem como coordenadora a deputada Thaisa Ortegal. O objetivo central do encontro foi discutir os trabalhos de manutenção e fiscalização das barragens pelos órgãos competentes, a fim de evitar tragédias como a que ocorreu no início deste ano em Brumadinho. Nesse momento a gente chama para essa reunião para que a gente já possa discutir. E nada melhor do que isso, nós convidamos o secretário de Meio Ambiente, Rafael, nós convocamos a Defesa Civil, porque foi lá que acompanhou e tudo, teve na audiência do Rio Flores em Pedreiras no último sábado, dia 26 será em Pinheiro e pós data de ser definida será aqui em São Luís, sob Batatanha. O encontro contou com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Rafael Ribeiro, e de representantes do CREA, Corpo de Bombeiros, FAMEM e Sociedade Civil Organizada. Como é muito recente os relatórios que a gente vem fazendo, os estudos, a gente vai apresentá-los até o final desse mês para podermos de uma vez por todas dar um ponto final nessa questão. Até que nos conste, nesse momento, por exemplo, o Bacanga não é uma barragem de alto risco. Mas, claro, isso a gente está dependendo de um relatório que proveniente já está chegando da Cinfra, que ela que é responsável pela manutenção da barragem. E quando chegar, a gente vai poder juntar com os nossos material e apresentar para a sociedade. Aqui no Maranhão existem pelo menos mais de 5 barragens e também lagoas de rejeitos de minério. Entre as barragens que merecem atenção estão a do Rio das Flores, em Joselândia, e a do Rio Pericumã, situada em Pinheiro, ambas correndo risco de rompimento. 16 estados vão receber a manutenção dessas barragens e o Maranhão está dentro. Porém, o Maranhão das 3, que é a Butantã, a Rio Flores e a Pericumã, foi colocado como se não tivesse em caráter de risco, né? Então, assim, isso nos prova a falta que faz de equipe, né, de um relatório mesmo real, da real situação. Semana passada estivemos aqui na Assembleia, na Comissão de Meio Ambiente e com a Comissão de Infraestrutura. Passamos algumas informações e viemos aqui hoje também trazer algumas informações, inclusive um vídeo vai ser passado aí, trazendo algumas informações importantes com diz respeito à barragem do Flores. De acordo com o superintendente de fiscalização do CREA, o Conselho já começou os serviços de fiscalização das barragens e lagoas de rejeitos do Maranhão. Após as vistorias, será feito um relatório sobre a situação de cada local visitado. Já traçamos um planejamento para fazer a vistoria nessas barragens daqui do Maranhão. Inclusive, nós já fiscalizamos Bacanga, já fiscalizamos as lagoas de rejeito da Alumar e amanhã estamos fiscalizando a barragem da Hidrelétrica de Estreito. E aí até o dia 2 de abril nós concluímos nosso trabalho, onde nós vamos apresentar um relatório para a sociedade do como está a atual situação dessas barragens e de que forma a gente agiu no processo.
A deputada Thaís Ortegal afirmou que vai elaborar um relatório sobre os principais pontos discutidos na reunião. As informações vão ser repassadas ao Parlamento Estadual e, se necessário, aos órgãos públicos competentes. No dia 28 de março, ela participa de uma visita técnica à barragem de Pericumã, em Pinheiro. Visita promovida pela Comissão Parlamentar de Obras e Serviços Públicos da Casa. A gente vai fazer um relatório para poder apresentar aquilo que foi visto, que foi ouvido, né? O secretário já fez aí já participou de 2 audiências públicas e fora isso a gente vai dar entrada num projeto de lei, lei estadual que venha ter um cargo de superintendência de prevenção, de vistoria preventiva e corretiva dessas barragens, para que a gente possa estar em conexão, que a gente possa estar ligado com o governo federal, podendo assim estar levando essas demandas daqui. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia se reuniu pela primeira vez no período da tarde para analisar projetos de leis e resoluções legislativas. Entre as proposições aprovadas está o projeto que obriga empresas prestadoras de serviço a informarem aos consumidores os dados dos funcionários que executam tarefas em domicílio. Na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foram apresentadas 31 proposições, entre projetos de lei e resoluções legislativas. Eu julgo a reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça como uma reunião enriquecedora do debate no Parlamento. E é isso que nós queremos, enriquecer o debate para que cada deputado possa estar municiado de informações para que dentro do plenário a gente possa apreciar já politicamente os projetos credenciados pela Comissão de Justiça e Cidadania quanto à sua constitucionalidade. Um dos projetos de lei aprovado é de autoria do deputado Duarte Júnior e dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços a informarem previamente aos consumidores os dados dos funcionários que vão executar serviços em suas residências no Maranhão. A partir do momento que o consumidor agendar um atendimento com qualquer uma dessas empresas prestadoras de serviço, essa empresa está obrigada a informar o consumidor por meio de um SMS ou de um canal de atendimento o nome, o documento de identificação daquele atendente e assim o consumidor poderá identificar se de fato trata-se de um preposto, trata-se de um atendente da empresa ou se trata de um golpista e de um criminoso. As discussões analisaram as proposições apresentadas pelos parlamentares e também pelo Poder Executivo Estadual. A apreciação de cada projeto pela Comissão de Constituição e Justiça é obrigatória antes de seguir outros trâmites até ir à votação no plenário do Parlamento Estadual. O procedimento que estamos adotando, ele tem melhorado muito o debate para que a gente não possa simplesmente receber um projeto e encaminhar automaticamente ao plenário, mas debater, entender, compreender melhor a importância das leis, tanto do Poder Executivo como a de iniciativa daqui da Casa. Essa foi a primeira vez que a CCJ se reuniu à tarde. A partir de agora, os encontros que eram realizados nas manhãs de terça-feira vão ser realizados no mesmo dia, pelo período da tarde. A reunião da forma que era feita, iniciando às 8h30, findando às 9h30, não dava um tempo hábil para que a gente fizesse uma discussão realmente apurada dos projetos como deve ser feito. Uma discussão sobre método de constitucionalidade, obviamente nós estamos aqui numa Comissão de Constituição e Justiça, mas permite que a gente realmente converse melhor sobre o processo legislativo e cada um realmente seja informado na totalidade sobre o contexto de cada projeto. E vai surgir outras coisas novas aqui. Pode aguardar que vão surgindo. Chegar um momento que nós vamos dar contribuição ao nosso regimento, nós vamos dar contribuição à mesa. Pode aguardar que pelo andar da carruagem, cada um de nós vai crescer aqui dentro. Hoje tivemos a primeira reunião no período da tarde, com quase 3 horas de duração, de discussão, enfim, um debate intenso, respeitando o processo legislativo, respeitando o regimento interno da Assembleia Legislativa e respeitando, acima de todo, o interesse público que está em cada pauta que a gente discute nessa comissão. O plenário aprovou na sessão de hoje um projeto que define os limites territoriais de 2 municípios maranhenses. A morte do ex-prefeito da cidade de Bacabal, Zé Vieira, e o assassinato de um professor em Pinheiro também repercutiram entre os deputados. O repórter Joelson Braga acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão desta quarta-feira, o dia foi de tristeza aqui no Parlamento Estadual. O deputado Carlinhos Florencio
fez uma homenagem ao ex-deputado e ex-prefeito de Bacabal, Zé Vieira, que faleceu nesta terça-feira em São Paulo. Sem dúvida nenhuma, o Zé Vieira tem apreço da população de Bacabal, desde a criança até o mais idoso da nossa cidade. Então fica aqui a nossa homenagem, aproveitar também para nos confraternizar, a gente estender a toda a família as nossas condolências para que a gente possa realmente continuar com o legado do Zé Vieira, que essa é a grande missão do grupo que o Zé Vieira deixou em Bacabal, continuar a luta por dias melhores na nossa cidade. O deputado Zé Inácio teve aprovado hoje na Comissão de Assuntos Municipais um projeto de sua autoria que define limites de 2 municípios maranhenses. Eu conversei com o parlamentar sobre o tema. A Assembleia contribui nessa redefinição do território do município, que vai contribuir também para que esses municípios possam acessar mais recurso público, não só recurso público, como também recurso da iniciativa privada, como nesse caso específico dos municípios dessa região, que fazem parte do corredor da Estrada de Ferro Carajás. E ainda na sessão desta quarta-feira, a deputada Thaís Ortegal usou a tribuna para tratar de um caso que chocou a cidade de Pinheiro, o assassinato de um professor da cidade. Eu também conversei com a parlamentar. Hoje Pinheiro está enlutado, Pinheiro está triste. Hoje Pinheiro perde uma pessoa e eu sou muito suspeita para falar porque é uma pessoa que cuidou da minha campanha, todos os palcos, a cor de rosa, tudo foi ele que teve essa ideia. Então, assim, sonhou mais, eu costumava dizer que a Eugênia sonhava mais com a minha campanha do que eu mesma, né? E esse de um legado muito grande. Então, assim, fica o nosso pedido hoje aqui ao secretário Jefferson Portela que ele venha de forma urgente destinar uma equipe de investigação. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9 e também por meio das nossas redes sociais. Joelson Braga para a TV Assembleia. Uma audiência proposta pelo deputado Vinícius Louro discutiu as condições do transporte alternativo no estado, além da regulamentação exigida pela Agência de Mobilidade Urbana. Durante o encontro, o presidente da MOB, Laurence Melo, e representantes de vans e micro-ônibus falaram sobre as dificuldades do cadastramento dos veículos. O deputado Vinícius Louro presidiu a audiência entre motoristas de vans e representantes da Agência de Mobilidade Urbana na Assembleia Legislativa. O objetivo do encontro foi discutir a regulamentação e as condições do transporte alternativo no estado. Nós sabemos que tem gente que zela bastante seus veículos e tudo, então ele passar dos 10 ou 12 anos de uso, isso para van e micro-ônibus, o Detran gera um documento afirmando, dizendo que esse veículo pode trafegar tranquilamente, pode continuar sendo feito como uma condução de transporte de passageiros. E é isso que a gente está esperando. Entre as reivindicações está a ampliação do pré-requisito para a regulamentação que estabelece o tempo máximo de uso dos veículos, que é de 12 anos para micro-ônibus e 10 anos para vans. Os profissionais também exigem que o prazo até o dia 25 de abril para a plotagem dos veículos seja prorrogado. Hoje eles estão aqui na preocupação de se adequar. E foi aberto, teve exceções que foi aberto no caso de ano, que pode ser analisado individualmente. Mesmo chegou o prazo, você pode passar do prazo, assim, você levando sua documentação, sendo analisada, e se for só a questão do ano, você ter mais 180 dias para frente. Nós estamos se sentindo prejudicados nessa parte aí. A burocracia, a compra dos carros, que ninguém está preparado. Então a gente queria uma melhoria por parte do poder público, não é isso? Que é o governo, que é a MOB, no caso, que é o órgão regulamentador. Segundo o presidente da Agência de Mobilidade Urbana, Laurence Melo, atualmente cerca de 65% das vans que atuam no transporte alternativo do estado estão irregulares. O presidente da MOB disse ainda que o objetivo é melhorar a qualidade dos serviços. E aqui fica o convite para que todos os operadores que estão transportando pessoas sem a devida autorização da MOB, que eles procurem o órgão, procurem verificar quais são os requisitos objetivos necessários para esse cadastramento e que saiam aí da clandestinidade e rodem, trabalhem de forma legal.
O deputado Rafael Leitor também participou do encontro e destacou a importância do consenso entre os profissionais e a MOB. A gente fez aqui a sugestão do governo acelerar a questão do processo licitatório, onde poderá aí regulamentar de fato esses permissionários, para que eles possam ter ali seu título de utilização de permissão de 10, 15, 20 anos, até mesmo para que eles possam investir no transporte, adquirindo novos veículos, para que eles possam ofertar um novo serviço. Veja no próximo bloco uma entrevista com a senadora Elisiane Gama. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, a senadora Elisiane Gama fala sobre seus projetos e atuação no Senado Federal. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje, muito especial. Nós estamos recebendo a senadora do estado do Maranhão, senadora da República, pelo PPS, Elisiane Gama. Está aqui com a gente mais uma vez na TV Assembleia, uma casa que a senhora conhece bem. E olha que na chegada da senadora aqui, mas mobilizou todo o corpo de funcionários, porque desde 2006 foi o seu primeiro mandato eletivo como deputada nesta casa e a senhora realmente marcou época, né? Um trabalho na Assembleia, depois alçou voos maiores como deputado federal até chegar ao Senado da República. Mas antes de mais nada, é uma satisfação tê-la aqui na TV Assembleia. Para mim é uma honra muito grande estar com você, Juraci, aqui no seu programa, mais uma vez, já tive outras vezes. A Assembleia Legislativa do Maranhão é também minha casa, não é? Ao mesmo tempo também sou jornalista, então vários colegas que estão aqui foram meus contemporâneos em tempos de universidade, trabalhamos inclusive em alguns momentos em alguns veículos de comunicação, então a gente chega matando a saudade, abraçando todo mundo e sempre realmente muito feliz. Nós ingressamos na vida pública, não é? Aliás, depois de uma motivação na universidade, debatendo os problemas sociais, discutindo um pouco a situação econômica do estado do Maranhão, surgiu aí o desejo e a necessidade do nosso entendimento, a partir de uma conversa com vários colegas de comunicação, entrar na vida política. Fui eleita deputada estadual 2 vezes aqui nesta Casa Federal e hoje sou senadora para servir o meu estado do Maranhão. Senadora, como é que tem sido lá em Brasília? A gente tem visto muito lhe acompanhando através da TV Senado e a senhora com aquele bem estilo aguerrido aqui que a gente viu na Assembleia Legislativa, já defendendo teses, discutindo sobre projetos, né? E fazendo alguns enquadramentos também lá no Senado, a gente tem visto. Juraci, na verdade, minha mãe até brincando comigo, disse, minha filha, eu fico meio tensa, você sempre lá nervosa. E eu ligo a TV e desligo porque minha pressão sobe. Mas, na verdade, assim, eu sempre me revoltei muito e tive muita indignação com a injustiça, não é? Eu sou uma pessoa absolutamente calma e eu não sou uma pessoa de fazer qualquer tipo de discussão, enfim, no meu ambiente pessoal, familiar, entre amigos. Agora, dentro do parlamento, quando se trata, sobretudo, de questões de injustiça, é algo que me revolta muito, que me traz muita indignação. E é o que a gente tem vivido ultimamente, né, no nosso país, vários problemas que precisam ser enfrentados, como devem ser enfrentados, né? Por exemplo, a questão do combate à violência contra a mulher, as injustiças sociais, que é um problema realmente grave, a questão ambiental no Brasil hoje é algo realmente que acabou sendo colocado em segundo ou terceiro ou nenhum plano sequer. Então, são situações como essas que trazem, na verdade, uma certa indignação. A gente está vivendo um momento hoje no Brasil novo, né, com um novo presidente, onde se ressurgiu a esperança e a expectativa de dias melhores, não é? De um Brasil melhor, de uma melhor participação social e uma melhor equidade do ponto de vista dos direitos sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho ficado, de certa forma, frustrada e com uma certa indignação, porque a gente vê as ações que estão sendo apresentadas são ações que vão, na verdade, ao contrário do que a gente esperava para o Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, a reforma da Previdência, que você conversava comigo agora há pouco em off, que não há uma prioridade para essas populações minoritárias. A senhora fez vários questionamentos sobre o texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois é, porque quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente está aprendendo, ou pelo menos apresentando, não é, a ideia de que a gente possa reduzir o déficit que nós temos hoje com a Previdência, que é algo em torno de mais de 300 bilhões de reais. Então, realmente é um valor significativo. Agora, nós temos ao mesmo tempo no Brasil uma série de ações que poderiam
poderiam ser feitas e que não são feitas, e umas que poderiam não ser feitas e acabam sendo feitas, como, por exemplo, perdão fiscal de grandes empresas brasileiras. Então, o que é que nós tivemos hoje na reforma da Previdência? Uma apresentação de um texto que espera aí nós termos uma redução, ou melhor, uma não perda, digamos assim, nos próximos 10 anos de 1 trilhão e 100 milhões de reais, aonde agora nessa apresentação é um peso muito grande para as populações minoritárias, por exemplo, na aposentadoria rural, na questão das mulheres. E se você pega a aposentadoria rural, você pega essa redução de idade, ou melhor, o aumento da idade mínima para as mulheres, você vai ver uma redução de apenas 8% nesse bolo de 1 trilhão e 100 milhões para 10 anos. O que está sendo proposto pelo governo federal é um massacre ao trabalhador. É um massacre ao trabalhador e que não vai dar o impacto nessa economia que está sendo apresentada. Eu estou te colocando isso porque nós temos dados de consultoria do Senado Federal que apresentam isso de forma muito clara. Então, não tem por que pesar a mão sobre o trabalhador rural da forma como está sendo colocada, não é? Então, são esses elementos, na verdade, que nós estamos aí destacando, pedindo que o governo reveja isso. Nós temos outras alternativas e medidas que o governo, na verdade, pode adotar e que a gente pode, na verdade, ter uma economia melhor, como, por exemplo, o melhor sistema de fiscalização e controle das grandes empresas, a previdência de grandes empresas, não é? Como é que a gente vai estar olhando para esses pontos específicos e que pode dar, ao final, um resultado parecido do ponto de vista econômico. Então, a gente está trabalhando isso e pedindo para que o governo possa rever isso. Algumas ideias inovadoras do governo que ele apresenta, como, por exemplo, a questão da capitalização, que é uma ideia que ele apresenta fazendo, inclusive, um comparativo e uma referência com países da Europa, não é? Que são realidades econômicas totalmente diferentes. Com a Itália, por exemplo. Comparar a situação econômica da Itália com a situação de realidade do Brasil, né? É impossível. Então, são essas avaliações que realmente nós estamos fazendo. Qual o tipo de segurança que nós vamos dar para o trabalhador brasileiro? Não é? Essa reforma da Previdência, do jeito que está, não passa, né? Não passa, porque não é uma opinião apenas de quem está fazendo e quem tem um olhar mais independente do governo, que é o meu caso. É o olhar de todo mundo, as pessoas que são da base do governo. Eu conversava, por exemplo, com o Major Olímpio, que é do PSL, líder do PSL no Senado, ele falou claramente, o governo vai ter que recuar, porque inclusive até ele fica numa situação difícil. Agora vamos ver até onde vai esse recuo. E me preocupa muito quando o ministro, por exemplo, da Economia, que é o Guedes, vai para a televisão ou dá entrevista para jornais e diz, olha, se desidratar a reforma eu saio, entrego o ministério. Desidratar, nós temos uma prerrogativa enquanto parlamentares, não é? O texto é de origem do Executivo, mas quem vai votar somos nós no Congresso Nacional. Então, a gente não tem nem sequer o direito de apresentar emendas, de fazer um ajuste para atender melhor o povo brasileiro. Então, assim, são esses questionamentos que a gente tem colocado e a garantia a autonomia do parlamento precisa existir. A Constituição é clara. Os poderes, eles têm que ser harmônicos, não é? Mas eles têm que ter um nível de independência. E nesse nível de independência, cabe a cada um de nós apresentar as alternativas que forem mais adequadas para esse ajuste da reforma da Previdência. Senadora, a senhora vem participando de uma pauta feminina, né, dentro do Senado. O mês de março é um mês muito propício e adequado para esse tipo de discussão também. E um desses embates eu acompanhei, né, a senhora com seus colegas parlamentares sobre o caso Marielle. É uma vergonha o que acontece, falta de transparência, investigações, a senhora cobrou mais celeridade em relação à elucidação dos mandantes também, né? Não adianta só prender os executores. Aquele crime foi orquestrado, né? Exatamente. Quando você vê, por exemplo, algumas opiniões, você imagina que não pode ser pior, não é? Então, imagina só, você fazer um destaque, que foi o que eu fiz naquele momento, para a prisão dos 2 executores do crime, não é? E pedir que buscasse o mandante. De repente, você ter uma reação do presidente da comissão dizendo que aquilo dali era uma situação que não tinha o nível de importância necessária, ou dizer que a Marielle era feliz porque era uma pessoa popular e que, portanto, teve o crime em grande repercussão, ou dizer que se tratava de um mimimi, é a demonstração clara da falta de responsabilidade pública, entendeu? E, ao mesmo tempo, de um olhar extremamente machista. Porque se fosse um homem que tivesse feito aquela intervenção... De uma cultura que tem que ser abominável, né? Eu posso te assegurar que se fosse um homem que tivesse feito aquela oposição, ele poderia até repetir a ideia da felicidade, mas não repetiria a ideia do mimimi.
O mimimi é uma palavra colocada por homens machistas que não têm o menor interesse e a menor responsabilidade com as causas das mulheres brasileiras. Então, foi algo que me trouxe muita indignação, muita revolta. E são situações como essas que você acaba tendo acaba sendo muito mais efusivo nas suas colocações, não é? Porque você realmente não admite injustiça e é o que eu tenho realmente feito ali no Senado. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e já acertou, não é, a comercialização em relação à base de Alcântara com os Estados Unidos. Senador, envolve a questão da soberania nacional, da tecnologia, mas envolve uma questão que precisa ser melhor discutida, debatida e observada com seriedade, que é a questão das populações tradicionais quilombolas, que estão em Alcântara há mais de 30 anos, são várias décadas. Na verdade eu até acho que bem mais, viu? Nós temos hoje um problema muito grave que não é de hoje. Né? A gente não pode trabalhar os grandes empreendimentos sem pensar as populações tradicionais. E populações tradicionais que têm uma vinculação cultural com o seu espaço e ao mesmo tempo também sobrevivem daquele determinado lugar. Não é você dizer, eu vou tirar daqui e remanejar. E aí, como é que fica a vida dessas pessoas? Né? E aí entra num ponto muito específico que você destaca muito bem, que é a questão da soberania nacional. Me preocupa muito o olhar que Bolsonaro está tendo pró-Estados Unidos. Você vê, por exemplo, agora, não é? A retirada da chancela em relação a vistos dos Estados Unidos para o Brasil. Se o inverso fosse verdadeiro, estava tudo bem, mas não é verdadeiro. Então, há uma flexibilidade, eu não diria nem uma flexibilidade, é uma abertura quase que 100%, em quase tudo de forma unilateral, porque é apenas o Brasil que está cedendo e não há do lado de lá para cá. Então, a intervenção americana no Brasil, ela precisa ser vista com outros olhares. E eu, inclusive, estou agora, hoje mesmo, pedi à minha assessoria que a gente já elaborasse um requerimento para a gente fazer uma audiência e fazer um debate sobre quais protocolos o Brasil está considerando e quais aqueles também que estão sendo colocados pelos Estados Unidos e como é que nós vamos nos posicionar em relação a isso. A senhora não então, teme pode que... admitir. A senhora não teme que essa abertura em relação à base de Alcântara, né, que o governo Bolsonaro dá aos Estados Unidos, possa ser também uma porta que se vai abrir em relação à Amazônia também? Há muito tempo pretendida, e os olhos lançados dos Estados Unidos já há algum tempo em relação a esse pulmão do mundo que é a Amazônia? Não há dúvida. O presidente Bolsonaro, ele não tem um olhar, no meu entendimento, voltado para o nosso país. Um olhar mais nacionalista, muito embora o slogan dele não era isso, né? Colocava o Brasil acima de todos, enfim. Mas não está aparecendo isso, né? Então, assim, a gente não pode abrir precedentes. Quando você abre precedente, você vai puxando uma coisa, vai puxando etapas, né, sequenciais. Eu falei isso do porte de arma. Você dá a posse, depois você vai pedir o porte. Então, é cada etapa na sequência. Você tem hoje uma liberação em relação ao centro de lançamento de Alcântara. Amanhã é a Amazônia. Amanhã são as nossas próximas riquezas, não é? Então, até que ponto nós temos a garantia dessa soberania nacional? Até que ponto nós estamos criando e fazendo obedecer todos os nossos protocolos internacionais e nacionais que nós, na verdade, criamos e nos quais o Brasil, inclusive, é signatário. Então, são situações que a gente realmente tem que estar atento e eu estou bem atento em relação ao debate no que se refere à questão da base de Alcântara. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a senadora Elisiane Gama, do PPS. Senadora, sem palavras para fazer um agradecimento à senhora por ter vindo aqui, por ter encontrado um espaço na sua concorrida agenda para atender a TV Assembleia. E sucesso Muito obrigada. No seu mandato como senadora da República. Maranhão precisa muito das suas ações lá em Brasília. Muito obrigada, meu irmão. E mais uma vez, parabéns pelo debate, pelo nível de inteligência do seu programa. Muito obrigada. De nada. Bem, e eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até uma outra oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estão de volta no portal da TV Assembleia. Eu convido você a ficar ligado. A Escola do Legislativo, em parceria com a Consultoria Técnica da Assembleia, está promovendo um curso voltado para assessores parlamentares. O objetivo é aprimorar o conhecimento técnico e, consequentemente, melhorar o exercício da assessoria dos deputados.
O curso de formação básica de assistente técnico parlamentar, promovido pela Escola do Legislativo, em parceria com a Consultoria do Legislativo da Assembleia, reuniu os servidores da Casa no auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação. Esse é o primeiro módulo do curso e tem duração de 2 dias. A Escola do Legislativo ele tem um calendário, uma programação, em que aborda vários temas, vários cursos voltados para o servidor, onde está acontecendo agora esse curso de formação básica para o servidor, onde teve a iniciativa do presidente Otelino, iniciando essa nova legislatura. Um dos objetivos da formação é integrar os novos assessores, que estão se ambientando com a rotina diária da Assembleia Legislativa do Maranhão. Para o consultor legislativo Anderson Rocha, esse é o momento de aprimorar o conhecimento técnico para o melhor exercício da assessoria parlamentar. Nós pensamos, juntamente com a administração da Casa, em formar os servidores novos que estão chegando com a nova legislatura, com os novos parlamentares, que teve uma renovação boa nessa legislatura, para trabalhar a assessoria técnica parlamentar, não só como atender a população, não só isso, que isso já fazem bem, mas a forma técnica para atender os anseios da população. Para os assessores novatos e também para os veteranos, essa é uma boa oportunidade de conhecimento. Sim, é o primeiro curso aqui na Assembleia, Entrei agora com o deputado Duarte Júnior. Muito feliz com essa capacitação que a Assembleia está proporcionando para os servidores. É muito enriquecedor. É sempre bom a gente ter a possibilidade de aprender um pouco mais sobre a área que a gente está atuando. O curso de formação é dividido em 3 módulos. Flávio Olímpio é um dos consultores legislativos da Assembleia e prevê para o mês de abril o início do próximo módulo, que é oferecido gratuitamente aos servidores da Alema. Esse curso ele foi idealizado nesse sentido, de dar uma formação continuada aos servidores, tanto servidores efetivos quanto os servidores comissionados e aos próprios parlamentares. Esse é o primeiro módulo. Seguidamente, nos meses de abril e maio, nós daremos continuidade com os módulos do assunto que falta ainda a gente tratar no curso de formação de assessoria técnica parlamentar. O setor médico da Assembleia aderiu à campanha Março Lilás de prevenção ao câncer do colo de útero. Além das consultas específicas, estão sendo oferecidas às servidoras exames laboratoriais e preventivos. A coleta de sangue para 15 tipos de análises está sendo feita no setor médico da Assembleia Legislativa e faz parte da campanha de prevenção do câncer de colo de útero. O diretor de Saúde e Medicina Ocupacional, Dionilo Costa Júnior, falou sobre esse trabalho preventivo. A prevenção em saúde é fundamental em todos os aspectos. Mas assim, quando a gente se refere a problemas ginecológicos, isso se torna mais importante porque a gente sabe que a incidência de câncer de colo uterino é uma coisa alta. E sabemos também que a melhor maneira de tratar é com métodos preventivos, de evitar a doença e até de fazer uma condução desse processo de forma que a gente possa ter a cura como final. Durante 3 dias, pelo menos 60 atendimentos serão feitos com servidoras e suas dependentes. Quem foi atendida falou sobre a importância do acompanhamento para evitar doenças. Muito importante. A mulher tem muitas funções, mas ela tem que estar com a saúde em dia. E essa atitude da presidência da casa é muito importante, porque os funcionários e seus dependentes têm que estar com a saúde em dia. Dona Francisca trouxe a mãe para atualizar os exames e aprovou o atendimento. Faço parte aqui do setor médico e fico realmente muito satisfeita e convido a todas as mulheres que participem, que se cuidem, porque realmente saúde é o que interessa. Deputados estaduais participaram da solenidade de entrega de certificados financeiros aos clubes da Série A do Campeonato Maranhense. O recurso se estende ainda ao custeamento de campanhas de combate à violência contra a mulher. Os deputados Leonardo Sá, professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Antônio Pereira, Thaís Ortegal e Fernando Pessoa participaram da solenidade de entrega dos certificados financeiros que vão ajudar as equipes de futebol maranhenses. Então nós estamos aqui agradecendo ao governador Flávio Dino, a todos
que compõem o governo do estado, ao nosso secretário de esportes, Rogério Cafeteira, por todo esse incentivo dado ao Campeonato Maranhense. A gente fica muito feliz de militar e ser um dos municípios onde o prefeito Luciano tem dado total apoio, tem incentivado o esporte, acima de tudo, tem chamado para si a obrigação de fazer esse resgate do jovem e a valorização do esporte, que é uma cultura. A cerimônia foi conduzida pelo governador do estado, Flávio Dino. Em primeiro lugar, manter o Campeonato Maranhense de Futebol como fundamental para a diversão, lazer do nosso povo. Em segundo lugar, garantir que os clubes possam funcionar como formadores de novos atletas e geradores de oportunidades de trabalho. Em terceiro lugar, essa finalidade da campanha para que nos estádios um público, às vezes marcadamente masculino, possa ter contato com a nossa mensagem fundamental de proteção e de promoção do direito das mulheres. Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a iniciativa do governo do estado contempla com 1.200.000 ao todo as equipes da categoria de base da Série A do futebol maranhense, além de custeamento da realização da campanha de combate à violência contra a mulher. A inclusão das mulheres no esporte, fortalecendo os times maranhenses, é um dos termos, uma das pautas que será assinada hoje também, de todo esse investimento, mais de 1 milhão de investimento no esporte, a criação e o fortalecimento da participação das mulheres no esporte e nas campanhas também contra a violência a nós mulheres. É sem dúvida muito importante. Nós primeiro temos que agradecer essa sensibilidade do governador Flávio Dino em dar esse apoio para o nosso esporte, especialmente o futebol, que, como disse, enfrenta dificuldades, e essa parceria ela chega num momento excelente. O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, destacou a importância do investimento. Seguindo a determinação do governador Flávio Dino, esse ano nós vamos certificar mais uma vez a Federação Maranhense de Futebol, e esse certificado tem como função, esse recurso, o fomento às categorias de base dos times da Série A. Nesse ano, em especial, também o custeio da campanha de combate à violência contra a mulher e o apoio logístico ao Campeonato Maranhense de Futebol 2019. E ainda falando sobre futebol, Moto e Maranhão ficaram no empate sem gols pela última rodada do Campeonato Maranhense. Com o resultado, o MAC chegou aos 10 pontos, fechando na 4ª colocação e garantindo vaga na semifinal, enquanto o Moto chegou aos 19 pontos na liderança da fase classificatória. Sabe aquele jogo que depois de uns 10 minutos você diz para o amigo que está do lado: tá com cara de empate. Foi isso que ocorreu no Maremoto. Por já estar classificado para as semifinais, o Moto nem de longe lembrava o time que liderou toda a competição. Já o Maranhão ainda tentava se garantir na fase de mata-mata e foi quem criou as melhores oportunidades. O primeiro lance de perigo da partida veio com Taylor. O atacante maquiano recebeu a bola dentro da grande área, girou sobre o defensor e chutou para a boa defesa do goleiro motense. Neste outro lance, Taylor chutou cruzado para mais uma boa defesa de Rodolfo. O Maranhão, dentro do nosso prognóstico, do que a gente treinou para esse clássico, o Maranhão criou as chances, teve inclusive chance muito clara no primeiro tempo de ter feito o gol. Então o Maranhão fez a sua parte. Eu não sei como é que está o resultado dos outros jogos, mas a gente espera que com esse resultado, a gente confirme a nossa presença no quadrangular final. Agora vai começar uma outra competição. No último lance do primeiro tempo, Maurício arriscou esse chute. A pontaria foi boa, mas faltou força. Na continuação da partida, as duas equipes tentavam, mas a pontaria... A partida continuou sem grandes lances. Somente aos 45 minutos do segundo tempo, Anderson Alagoano acertou esta cabeçada. E o goleiro motense foi no segundo andar e de pontinha de dedos colocou para escanteio. Sabia a dificuldade do jogo, eles estavam precisando do resultado também para a classificação. A gente com muitas mudanças na equipe, mas a gente continua invicto, Importante, a gente não ganhou, mas também não perdeu. Então agora a gente vai com a vantagem para as semifinais aí, importante. E essa foi a última rodada da fase de classificação. Com os resultados, Moto e Maranhão voltam a se enfrentar na semifinal. E o Sampaio, que venceu a equipe do Pinheiro, vai enfrentar a equipe de Imperatriz. O Imperatriz venceu São José de Ribamar. E as duas equipes voltarão a se encontrar nesta fase de mata-mata.
E aí será outra partida. E até nisso, motenses e maquianos concordam. Já muda tudo, muda um objetivo para a final. Muda a postura, muda seu pensamento, você começa a encarar de outra forma, né? Provavelmente pode ser que vai mudar a equipe, então vai mudar tudo. São 2 jogos aí decisivos e importantes para que a gente possa buscar mais uma final aí. É uma competição totalmente diferente do que acabou aqui agora. Acabou a fase classificatória e agora a gente vai para 2 jogos decisivos e, logicamente, o Maranhão vai se preparar ainda mais para disputar essa vaga na final do campeonato. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site ael.ma.leg.br/tv. Para você, uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar amanhã.